serve até de esquenta para essa de hoje. Eu acho que nós vamos começar já, hein? Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Aqui é Carlos Pereira quem está falando, repórter especial do jornal Hora do Povo. Nós estamos aqui para a nossa conversa com André Luiz Gutierrez, presidente da Cobrapol, que é a Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis, Cobrapol. Gutierrez, dá um bom dia aí para o pessoal, para a gente começar a nossa conversa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, Carlos Pereira, o pessoal aí que assiste o Jornal da Hora do Povo. Muitos esclarecimentos aqui que precisam ser levados ao cidadão para que entenda o que está acontecendo. Eu queria agradecer a você ter aceitado o nosso convite. É uma honra receber em nossa live. E eu queria começar pelo seguinte. Depois da reforma da Previdência, da PEC de emergência 186, se não me engano, que cortou a possibilidade de reajuste pela inflação durante 15 anos para os servidores públicos, né? Que suspendeu todos os concursos. O governo está propondo a PEC 32, reforma administrativa, que cria brecha para romper a estabilidade, que acaba com uma parcela importante dos servidores públicos com concurso, que centraliza na mão do governo as decisões sobre a situação, o emprego dos servidores públicos. Eu queria que você nos dissesse quais são as consequências para a população mais vulnerável desse desmonte que o governo está fazendo no serviço público, inclusive nas estatais, Telebrás, Correio, Eletrobras, Telebrás não, Eletrobras, Correio, ameaçando o Banco do Brasil. Quais são, na sua opinião, as consequências para a população mais pobre desse desmonte? Não, eu analiso assim, eu não tenho muito conhecimento de economia, mas, por certo, todos esses serviços que são prestados pelo Estado, né, através do servidor público, serão abraçados pela iniciativa privada e, por certo, encarecerá em muito. Nós temos um grande exemplo hoje na própria pandemia. Se o pobre está usando o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, esses heróis aí dos servidores do SUS, atendendo a população com menos condição financeira e a própria população carente, está dando a resposta. Se isso não se mantiver, a quem esse cidadão vai se socorrer? E isso vai se repetir na educação, isso vai se repetir no próprio emprego, né? Nós sabemos que a iniciativa privada busca o qualificado, muitos não têm qualificação, então a consequência direta disso, ao meu ver, é o que o neoliberalismo traz, né? A pessoa vai ter que se virar para ter de qualificação, um bom emprego, e aquele que não conseguir vai ser mais miserável do que já é hoje. Você pegando esse gancho que você falou, você declarou na audiência pública, eu estava relendo a tua participação nas audiências públicas, você declarou que era preciso divulgar para a população esse comportamento dos servidores da saúde, do SUS, né, que na crise, na pandemia, sem condições, tiveram um comportamento heróico. Ao mesmo tempo, você disse, na mesma audiência, se não me engano, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, enquanto desmontava o serviço público, mantinha o pagamento de 30 bilhões de reais só de juros da dívida pública. Ou seja, o dinheiro que seria para a saúde estava indo para os bancos, para os banqueiros, que essa era a política do governo. Você podia dizer qual é a responsabilidade do governo, se ele tem responsabilidade por essa política, nos mais de 400 mil mortos que nós tivemos no Brasil? Bom, acho que, de certa forma, é até simples. Eu volto a dizer, não fosse os heróis, e declarei isso mesmo na audiência pública, dando o exemplo do SUS, que se não fossem eles, muito mais brasileiros teriam morrido, principalmente os carentes. Porque se a gente for buscar uma estatística, realmente eu não tenho esse dado, mas com certeza o percentual do brasileiro que tem um plano de saúde que poderia atendê-lo na questão da Covid seria muito pequeno, não é? Então, realmente, o que o Paulo Guedes entende é de economia.
Ao meu ver, ele busca agilizar o privado, e não o público. Então, dessa forma, eles poderiam muito bem, por exemplo, fazer uma moratória de 4 meses do pagamento só dos juros, Carlos, só dos juros. Daria 120 bilhões que poderiam ser investidos na compra de vacina, de equipamentos de proteção individual para o pessoal do SUS, e essa vacinação estaria muito mais adiantada. Lógico que esse pagamento do juro da dívida está em contrato, tem a responsabilidade também, né? Mas tudo isso poderia ser discutido. Duvido que o Congresso não concordasse uma moratória de 3, 4 meses da dívida pública, que arrecadaria mais de 100 bilhões. Entre 30 e 33 bilhões por mês que o governo paga só do juro. Como é que fica isso? Então, precisa de dinheiro, ele vive dizendo que vai economizar a reforma da Previdência, que é um embuste, que é um PEC 86 e economizar, que essa reforma administrativa vai economizar. Como vai economizar se a sanha devoradora do capital está em cima da arrecadação do dinheiro público? Essa PEC 32, ela não pode ser chamada de PEC da reforma da Previdência, ela é uma PEC do capital contra o chão de fábrica. Diria que é uma PEC dos bancos, né? O Paulo Guedes vem dos bancos. E o exemplo internacional, essa questão que você está falando, né? Os Estados Unidos acabou de colocar 1,9 trilhões, né, de trilhão, 1,1 é trilhão, 1,9 trilhão de dólares no combate à pandemia. Quer dizer, Inglaterra sustentando 80% dos salários, Portugal. E eles fazem isso ampliando a base monetária, ampliando a dívida pública. Quer dizer, o Brasil acha que a solução é o contrário. Como é que você vê isso? Acha que a solução é cortar o serviço público na pandemia, é vender as estatais, enfim, é cortar despesas em vez de ampliar as despesas no momento de guerra que a gente está vivendo. O que é uma obrigação do governo. Ele tem que aumentar a sua dívida, mas usando esse aumento de dívida em prol do cidadão brasileiro. É o que eu digo. Empurra 3, 4 meses de juro dos bancos para o final da dívida, o final do contrato, sabe-se lá. A gente o particular faz isso com o banco. Por que o governo vai fazer isso com o banco? E aplica esse dinheiro agora, nesse momento tão crítico da pandemia, né? Você declarou também que a segurança pública está a um passo do caos. Eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes, se aprovada a PEC 32, a reforma da Previdência, quais vão ser as consequências mais graves na segurança pública? Bom, eu vejo que essa PEC 32 ela é um caça-servidor, né? E isso vai refletir nos 3 pontos principais, no tripé necessário ao cidadão, principalmente ao cidadão que tem mais carência, e é o tripé que o Estado tem que usar para dar assistência ao cidadão, que é segurança, saúde e educação. Isso vai atingir de forma mortal. Por quê? Qual é o professor, ou qual é o médico, ou qual é o enfermeiro que vai querer prestar concurso público para não ter estabilidade, para não ter segurança no seu serviço? Eles vão tentar arranjar um emprego na iniciativa privada, né? Qual é o professor que vai querer trabalhar ganhando menos do que a possibilidade dele ganhar na iniciativa privada? E essa é a intenção dessa PEC, acabar com o servidor e jogar tudo isso para a iniciativa privada. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: como jogar segurança pública, que é uma situação que provê o judiciário e o Ministério Público de provas, de dados, uma maioria sigilosos, para que se faça justiça no Brasil? Como que vai fazer com a segurança pública? Como vai privatizar? Tem como? Tem como pôr um cara lá, agora esse novo princípio da subsidiariedade que o Guedes está querendo implantar, como que vai botar uma pessoa lá sem vínculo funcional e sem responsabilidade funcional para fazer esse serviço? Um exemplo simples, eu mesmo já de Foz do Iguaçu para Curitiba, levando boa quantidade de droga para o exame pericial no Instituto de Criminalística e no ML. Essa prova que eu levei, ela pode condenar um criminoso, um traficante, né? Uma pessoa aí de má índole. Na mão de quem vai essa prova para ser levada para o exame do ML? Se essa prova sumir, ela vai beneficiar o traficante.
Nós vamos pôr pessoas que não têm responsabilidade nem vínculo funcional para cuidar de uma situação dessa? É diferente de você ter um estagiário de direito contratado a salário de miséria, como ocorre hoje, para ficar no balcão da delegacia fazendo o BO, né, fazendo o primeiro atendimento à vítima. E apesar que eu acho que quem tem que fazer o BO é o policial que vai fazer a investigação, porque ele já pode pegar o fio da meada ali. Eu, muitas vezes, peguei o fio da meada na hora do BO. Então, essa questão de responsabilidade funcional tem que ser através do vínculo funcional. E a Polícia Civil, a Polícia Federal, tantos outros agentes da segurança pública, eles é cargo específico, é típico, é essencial ao Estado e à Justiça. Então, isso é muito complicado de ver que seja retirada, né, essa segurança jurídica. O grande reflexo vai ser aumento da criminalidade, aumento da corrupção, entendeu? Porque vai ter gente que vai entrar na área de segurança através dessa subsidiariedade que o governo está alardeando aí, para cometer crime, e não para trabalhar em favor da justiça, e não para proteger o cidadão do crime. Nós temos exemplos aí eu falo isso, já falei ontem, inclusive, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e todo mundo concordou. Concordou porque todo mundo ficou quieto. O crime organizado está se organizando e financiando estudo para muitos deles entrarem na área de segurança no Ministério Público e na Justiça. Tem que ficar muito atento com isso. E é isso que vai acontecer cada vez mais. Se esse princípio da subsidiariedade for válido, for validado através dessa PEC, a segurança pública no Brasil vai virar um caos. Primeiro porque quem vai querer ser policial de qualquer área, civil, penal, federal, rodoviário, sem segurança nenhuma para desempenhar sua atribuição? Ninguém. Eu não seria. Eu tenho mais de 30 anos de polícia, mas com estabilidade, né, com responsabilidade e vínculo funcional. Quem vai entrar na polícia para não ter isso e não ter a segurança de poder trabalhar e distribuir justiça? É brincadeira isso aí que eles estão tentando fazer. Aí eu respondendo a tua pergunta, o grande atingido vai ser o cidadão brasileiro, que hoje já sofre com a insegurança, já sofre com o crime e vai piorar em muito, porque eles vão decretar o caos na segurança pública com tudo isso que essa PEC 32 traz de nefasto para todo cidadão brasileiro. Você está querendo dizer que isso aí é uma espécie de privatização da segurança pública? Não é, você veja, na Constituição de 88, nós conseguimos eliminar a figura do nomeado. Você vai lembrar muito bem, a gente chamava do calça curta, né? Nós tínhamos delegado calça curta, nós temos juiz trabalhista, que era o juiz não togado, não é? E tantas outras espécies de servidores nomeados por indicação política, por apadrinhamento, né? São apaniguados políticos que são colocados em cargos, às vezes até chave. E a reforma da administrativa, essa PEC do capital contra o chão de fábrica, ela vai permitir isso novamente. Então, nós vamos ter, de repente, lá numa cidadezinha do interior que hoje não tem um delegado ou não tem um policial, nós vamos ter lá o representante indicado pelo governador ou por um deputado que é amigo do cara e coisa e tal. E como é que fica isso? Isso não pode voltar a acontecer, isso é retrocesso, é muito claro isso. Entendeu? Na Constituição Federal, a Polícia Civil estava escrito assim: a Polícia Civil dirigida por delegado de carreira. Por que de carreira? Por que foi posto esse título? Porque é de carreira policial, é concursado, de acordo com o que prevê a Constituição. Então, concurso público, responsabilidade funcional e vínculo funcional. Nós vamos, essa PEC 32 permite o Estado abraçar aquele apaniguado político. E a gente já vê as consequências disso na nomeação de ministros, de secretários por todo o Brasil. Veja a confusão aí no Ministério da Saúde. Quantos ministros aí? 3 ministros, 4 ministros em quanto tempo? E o Brasil, com toda essa quantidade de mortes pela pandemia, né? Pela Covid-19. Então, a pessoa que vai desenvolver cargos chaves tem que ser pessoa com vínculo funcional e responsabilidade funcional. Não qualquer um porque é amigo de alguém. A PEC 32, reforma administrativa, ela, além de criar um buraco na estabilidade, porque diz que só
carreiras típicas de Estado, mas não fala que carreiras típicas de Estado são essas que teriam estabilidade, ela vai acabar, não vai ser mais universal, vai ter servidor público que não é mais concursado, que é indicado. Acaba com a obrigatoriedade hoje do servidor público ser concursado. A PEC faz isso. Exatamente. Exatamente. Esse tal princípio da subsidiariedade. O que é? É algo que vai ajudar, algo que vem para ajudar. Mas esse vir para ajudar, que é o caso dos estagiários de direito hoje, na maioria das polícias civis do Brasil, vem para ajudar realmente, porque é até assim, é um desperdício ter um policial concursado, né, com a capacidade, com o tirocínio da investigação, com o conhecimento empírico que ele criou durante anos na carreira, estar atrás de um balcão fazendo BO, ponto. Né? Ou fazendo um procedimento administrativo que não precisa ser um policial concursado. Isso vem ocorrendo hoje em muito local do Brasil. Aquele policial qualificado para investigar, ele está ali atrás do balcão e podia estar, sim, investigando. O que vai acontecer? Esse cargo, tem o cargo temporário, por exemplo, praticamente temporário. Então, eles querem mudar o termo carreira típica de Estado para cargo típico de Estado. Fazendo a justiça do que realmente é cargo típico de Estado, eu até vejo que é possível. O problema é a criação do cargo da contrato que não é vitalício, por tempo indeterminado. Quem é esse cara? Outra coisa, eles deram um prazo mínimo para o estágio probatório, mas não botaram o prazo máximo. E vai depender no final da avaliação do seu chefe, da avaliação de quem quer que seja. Então, esse novo servidor, ele vai ter que ser puxa-saco do chefe para ter uma avaliação positiva no final? Fica muito aberto isso aí. Então, aquele cara que faz o concurso que é amigo do rei, esse cara vai ser efetivado depois de quanto tempo? Nem sabe, 5 anos, 10 anos. E nesse período, esse servidor que não é estável, que não fechou o vínculo funcional, vai ter acesso a todos os dados de uma investigação, a todos os equipamentos, as armas, as viaturas e ao poder da autoridade, né, conferido a longa-manos do Estado, né? Como é que vai ficar? É um absurdo isso aí. O monopólio da violência, né, no bom sentido, né, que o Estado exerce, ele não pode ser exercido por alguém que não sabe se vai ser realmente efetivado no cargo. Não pode ser exercido por alguém contratado por um plano de seleção simplificado, né? Ele tem que ser alguém concursado, que passe por provas, que seja avaliado e que, após o estágio probatório, seja efetivado. E que ele tenha esse vínculo, porque esse vínculo é valoroso para ele, essa garantia dele ter o seu serviço e o medo de perder o serviço para fazer alguma coisa errada. Com esse cargo temporário aí, por prazo indeterminado, vai ser um samba do crioulo doido aí, o cara vai entrar, vai aproveitar, de repente tem uma oportunidade, a ocasião faz o ladrão, vai fazer a coisa errada, vai sair feliz e tudo bem, porque o vínculo vai deixar esse vínculo funcional vai deixar de ter valor. Então, é um absurdo o que estão querendo fazer. E essa sua denúncia de que o crime organizado está se preparando para essa reforma, no sentido de preparar pessoas para penetrarem na polícia, isso é trágico, né? Isso é dramático para a população que vive nas favelas, que vive nas comunidades, que depende da segurança pública, senão está na mão direta do crime organizado. Não, isso já é visto hoje, né? Isso não é depois de aprovada a PEC 32, porque é público e notório nos meios policiais, nos bastidores da segurança pública, da justiça, o pessoal tem conhecimento de que essas organizações criminosas que estão organizadas, eles vêm financiando faculdade para que os caras se formem e tenham possibilidade de fazer concurso público e entrar nas áreas de interesse deles. Todos da segurança já têm conhecimento disso aí. Precisaria de uma investigação profunda? Também acho que já passou da hora de ter uma investigação profunda com relação a isso. O problema é que é uma investigação muito complexa. Então, você tem que ter esse filtro na hora do concurso. Na hora do concurso, você tem que ter esse filtro, ver quem pagou a faculdade, ver o histórico dele, da família, e o local onde mora, como ele vivia. Tem que ter uma investigação profunda. Hoje a gente tem esse filtro. Como que vai ser por prazo indeterminado aí? Então é muito complicado. Esse é muito perigoso.
Quem da área falar que não tem conhecimento disso não vai estar sendo sério. Isso é algo que a gente já constatou, já não é de hoje, e precisa ser levantado, apurado. É um perigo para a população, é um perigo para o cidadão brasileiro que ocorra isso. Como eu já disse anteriormente, ele já é vítima da violência, a violência vai aumentar e vai ter ainda respaldo de algumas pessoas aí que vão estar infiltradas. Na verdade, quer dizer, quanto mais pobre a população do país, mais necessário é um Estado pleno, um Estado amplo. O Brasil faz ao contrário, né? O empobrecimento da população reduz o Estado, faz o Estado mínimo, joga na mão do mercado. É um atentado contra a nossa população mais vulnerável. Até há pouco, desculpe, até há Não. pouco tempo a gente tinha informação e a estatística mostrava quem era que entrava nas universidades federais. É quem tinha poder aquisitivo para poder ficar estudando e tirar nota boa no vestibular da federal. Depois houve essa modificação, né? O SISU, Enem e outras coisas que possibilitou pessoas mais humildes entrarem nas faculdades federais. Mas há uma década, 2 décadas atrás, quem entrava nas faculdades federais era quem tinha condição de estudar, fazer uma boa base, um bom cursinho e passar no vestibular das federais. Era disputadíssimo. Hoje mudou a regra e está funcionando e dando oportunidade para quem tem menos condição financeira, né? Então, isso se mostra o retorno disso num curto prazo e a afetação não só na educação, mas na saúde e segurança. Isso é muito claro. Aí uma curiosidade, eu não tenho conhecimento, queria que você explicasse para a gente. A PEC 32 vai ter efeito no aumento da terceirização dos serviços públicos, de determinados serviços, entregar para o setor privado atividades que hoje são atividades do serviço público. Eu sei que na saúde está acontecendo isso muito. Acabou acontecendo um escândalo no Rio de Janeiro, que a privatização da saúde criou uma rede de corrupção em vários governos. A PEC vai aprofundar esse problema? Com certeza, com certeza. Porque essa proposta do ministro Guedes, que é um absurdo, né? Ela pretende reduzir salário do servidor, não reposição de inflação, né? Ela vai diminuir, ou às vezes até impedir concurso, já está impedindo concurso aí em função da necessidade de reposição de efetivo, né? E acaba com a estabilidade, vários direitos aí que nós levamos anos para conquistar. O que acontece? Quem vai substituir esse? É o que eu disse lá no início. Quem vai querer ser servidor público com essa insegurança toda? Então, é mais fácil a pessoa que é formada em enfermagem buscar um emprego de enfermeiro, porque a condição de emprego concursado vai ser a mesma. Vai poder ser demitido a hora que quiser, por um decreto, um absurdo. Como que um decreto pode revogar uma lei? Vão querer extinguir cargos por decreto, né? Se a gente for fazer uma análise profunda nessa PEC 32, tem tanta coisa ruim que vai atingir o cidadão, que o cidadão tinha que se manifestar, né? E isso vai empurrando tudo para a privatização. Tudo para a privatização. Por quê? Porque o Paulo Guedes é um representante do capital, ele não é um representante do povo, ele não está preocupado com o povo. As próprias palavras dele diz, né, que o servidor é um parasita, que ele pôs a granada no bolso do servidor, e aí vai. Só que quem vai receber esse impacto dessa granada é o cidadão, porque ele nem de granada ele entende de dinheiro. Tanto que está aí representando o capital dentro do governo e fazendo todas essas coisas aí que vai atingir o cidadão. Realmente a privatização é a intenção dessa PEC 32. Hoje a gente já vê os condomínios, a segurança privada, quer dizer, os ricos têm a saída numa situação de caos que você descreveu, a segurança privada. O povo depende da segurança pública, depende da saúde pública, depende da educação pública, né? Hoje, o contingente de alunos, de jovens da educação pública é 80%, 90%. Da saúde pública, você mesmo disse, o SUS salvou vidas. Nós teríamos mais de 1 milhão de mortos se não fosse o SUS. E na segurança pública, talvez esse problema seja mais grave ainda, porque é um serviço muito mais especializado, muito mais arriscado. Não é isso?
Veja, o vírus Covid-19 está aí pelo ar. Você anda na rua, você pega ele, né? A saúde está aí para defender. Então, ele sabe o que está atacando a população, tanto que estão as vacinas aí sendo, né, graças a Deus, e apesar do ritmo lento, está sendo implementado. Mas a criminalidade pode estar atrás da porta da casa do seu vizinho, pode estar na rua do lado, que você vai encontrar a hora que estiver passando. A criminalidade, ela não é previsível, né? Então, a polícia é necessária, tanto a ostensiva quanto a investigativa, que é o nosso caso das polícias civis, ela tem que estar com estrutura e com condição de agir, porque senão não tem como. No caso da criminalidade, o prevenir, né, ao invés de remediar, é a grande questão. Se previne com a polícia militar, que é ostensiva, e se investiga para evitar que o crime ocorra com a investigativa, que são as polícias de caráter civil, né, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Nesse sentido. Esse desmonte que o Guedes pretende fazer, porque quem está pretendendo fazer é o Guedes, porque o presidente não está mandando mais nada nesse Brasil, né? Quem está mandando é esse homem aí, que é o representante do capital. Vai acabar com isso. E aí eu volto àquele tema que eu acabei de falar. A segurança privada, quem pode pagar? Então, o rico, né, que é a pequena porção da população do Brasil que tem mais condição financeira, ela pode pagar a escola, ela pode pagar o plano de saúde, ela pode pagar a segurança. E o pobre vai ficar completamente abandonado. E quero fazer um adendo aqui, Carlos. Muitos desses ricos com plano foram internados no sistema de combate à Covid em vários hospitais que viraram referência, não pelo plano de saúde dele. Então, tinha até que ver isso aí para que o plano de saúde bancasse o gasto que foi feito ali, né, com esse cidadão, que é merecedor também do serviço público. Então, o desmonte do serviço público nessas áreas são um absurdo, né? É uma monstruosidade que está sendo criada. Agora, nós temos também, nós falamos de educação, saúde e segurança, mas nós temos também todos os outros servidores públicos que prestam o serviço ao público. Nós temos os fiscais. Como que vão fiscalizar? Vão pôr um apaniguado para fiscalizar? E daí o fiscalizado vai falar, não, veja bem, você ganha menos, você está ganhando pouco, eu vou te dar um aqui para você não fiscalizar. Isso é óbvio que vai acontecer. Então, nós temos servidores das assembleias legislativas, das câmaras municipais, que fazem o atendimento ao povo, fazem o atendimento ao cidadão. Então, essa PEC atinge a todos os servidores públicos do Brasil. Nós temos, inclusive, participamos de um movimento chamado Basta, que é para evitar essa PEC 32 aí, junto com todas as grandes confederações, somos em 4 confederações, né, no Brasil, a Cobrapol, a Canacat, a CSPB e a CNT, dos servidores, dos trabalhadores, tem da confederação também dos trabalhadores dos privados, né? As 4 grandes confederações estão unidas no Grupo Basta, com várias federações, com várias entidades representativas de trabalhadores, tanto do servidor público quanto da iniciativa privada, porque eles também serão atingidos com a falta dessa prestação de serviço pelo servidor público. Então, meu amigo, essa PEC veio para desmontar e para que o capital seja privilegiado, só o capital, ninguém mais. Na verdade, o teu pessoal, o pessoal da segurança pública, nosso pessoal, né, mas que você lidera, quem está nesse período, desde da PEC emergencial, da Previdência, tem tido uma mobilização grande no Congresso. Como é que está essa mobilização nesse momento para resistir à PEC 32? Como é que está o ânimo da categoria? Não, a primeira movimentação é para impedir que ela tramite, mas isso vai ser um tratoraço se a gente ficar só nessa questão de tentar impedir que ela tramite. Tem tantos outros projetos aí que são mais necessários tramitar, né? Aquela velha história, por que não fizeram a reforma fiscal antes de tudo, né? A reforma fiscal talvez fosse desnecessária, a reforma da Previdência e tantas outras coisas aí que o governo andou fazendo. Mas a categoria está mobilizada, logicamente, levando emendas que protegem não só o pessoal da segurança, como os outros servidores públicos, né? Essa discussão das funções típicas de Estado,
né, que são exercidas pelos policiais e os demais agentes da segurança pública em todo o Brasil, né, que também atuam com dedicação exclusiva. Então, tudo isso configura a carreira, né, o cargo típico do Estado. É aquele que não pode ser exercido por outro. É o caso do médico, do enfermeiro, do hospital público. Quem vai exercer? Vai ser o privado. Beleza, mas quem vai pagar o privado? Então, todos esses têm que ser reconhecidos como essenciais, porque são necessários para atender o cidadão. Não para atender quem tem dinheiro, não para atender o capital, os donos do capital. Então, a categoria está animada, sim, nós estamos incentivando e energizando ela diariamente. Todos estão correndo atrás de seus deputados federais nos estados para que eles assinem as emendas que são necessárias para proteger não só os agentes da segurança pública, né, os operadores de segurança pública, mas como todos os servidores públicos do Brasil e também, indiretamente, o próprio brasileiro. O brasileiro. Quer dizer, em resumo, a PEC 32, ela permite contratar servidor público sem ser de concurso, dá um golpe na estabilidade do servidor público e dá autonomia ao servidor público para exercer sua função. Impede reajuste do salário, isso é redução de salário, porque se você não repõe a inflação durante 10 anos, seu salário vai chegar à metade e tal. Suspende o serviço, o concurso público, isso quer dizer que aposenta um montão e não entra ninguém. Então, o Estado vai diminuindo. Então, isso é um verdadeiro desmonte do serviço público no momento que o Brasil precisa desesperadamente do Estado, do serviço público. É um crime contra a nação, né? Isso é um problema seríssimo que nós estamos tratando. Exatamente. Esse é um crime contra a nação e contra o brasileiro. Nós já tivemos exemplo dessa situação de não reposição inflacionária que levou a certos estados do Brasil a pagar o salário mínimo para servidor público à época, porque por lei era proibido receber menos que o salário mínimo. Então, a falta de reposição fez com que o salário desse servidor, inclusive na área de segurança, teve o caso, no Paraná houve isso, que teve que ajustar para receber pelo menos salário mínimo, porque ficou 11 anos sem receber a reposição inflacionária, que é previsão constitucional. E como é que fica isso aí? Então, essa PEC 32 vai até contra essa previsão constitucional, né, que diz que será revisado anualmente, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Aí, como é que vai fazer? Vai dar um índice porque é típico do Estado e outro para que não é, ou não vai dar para aquele? Isso é tudo um absurdo de uma mente que só pensa em cifrão, né? Os neurônios têm o formato do cifrão e só pensa no capital, não pensa no conjunto da população, não pensa no coletivo de maneira que atenda o cidadão. O servidor público é feito para servir o cidadão, não um governo. Você tem toda a razão. O Estado, né, ele é para proteger o mais vulnerável, quer dizer, arrecadar dos mais ricos e impedir uma exploração maior, como proteção ao mais vulnerável. O Estado brasileiro, na mão do Guedes e do Bolsonaro, parece que é o contrário, né? Parece que é para espremer os mais pobres, deixar eles sem proteção nenhuma para passar dinheiro para os mais ricos. Quer dizer, o Estado tendo um papel contrário, é o anti-Estado, não é isso? Não, até um tempo atrás aí, uma pessoa que, de certa forma, eu tinha mais admiração, né? Apesar que eu acho ele bem mais equilibrado do que o próprio presidente, que é o vice, né? O general Mourão. Mas esses dias ele lançou uma boa aí que eu fiquei assim, pensei, pelo amor de Deus, não tem jeito mesmo. Ele falou que está na hora de fazermos o sacrifício. Beleza. Nós já fizemos o nosso sacrifício na reforma da Previdência, todo mundo sabe, né? Nas outras. Só que quando ele falou isso, ele tinha acabado de receber um reajuste na remuneração dos militares todos, né? Recebendo. Então fica bacana falar, ó, eu vou fazer sacrifício, mas recebi semana passada um reajuste, uma reposição no meu soldo. Pô, é brincadeira, sabe? Eu acho que muitos dos que estão no governo hoje, se ficarem de boca fechada, serão verdadeiros poetas, né? Um dos casos específicos é do próprio Guedes. Você fala com autoridade, porque você atuava, quando não estava no sindicalismo, atuava na linha de frente do combate ao crime. Inclusive, antes de assumir, você levou um tiro e tal. Como é que foi essa história? Isso foi muito tempo, isso foi em 1986, aqui em Curitiba, ali na Getúlio Vargas, ali numa situação, né?
São coisas que a gente não gosta muito de lembrar, não. E, graças a Deus, isso foi, eu posso aqui testemunhar que foi, eu estou aqui ainda hoje por obra de Deus, senão, porque a maneira que houve o ferimento, o médico mesmo ficou espantado, né? Então, mas eu realmente trabalhei, eu Só entrei um na Polícia minuto, Militar. eu estou tentando desligar aqui o... Pronto, consegui. Desculpe. É que Eu entrei, tocou o eu entrei celular. Aham. Eu Você entrei na estava polícia, dizendo... eu entrei na polícia em 1984 e antes disso eu fui da Polícia do Exército em Brasília, né? Por um período, aquele período do alistamento militar, né? O serviço militar obrigatório, mas já saí daí, já saí de lá com a cabeça pronta para ser policial e ajudar ao combate na criminalidade. Trabalhei em Curitiba, trabalhei em Foz do Iguaçu, trabalhei em vários lugares aqui difíceis no Paraná e graças a Deus cheguei com a sanidade aqui, né? Até hoje aí. Agora nós temos visto muito problemas aí de policiais com mais de 20 anos de carreira aí com problemas psicológicos, psiquiátricos. O índice de suicídio aumentou muito nos últimos anos e eu acredito isso tudo essas reformas que vem tirando as seguranças, vem tirando a tranquilidade desse servidor do policial de fazer o serviço sabendo que ele vai chegar em casa, vai ter a garantia, né, que, sabendo também que naquele evento que ele possa não retornar para casa, que a família vai estar apoiada, suportada, né? Esses dias eu até brinquei com a minha esposa e falei, ó, nós temos que torcer aí que você morra antes que eu, porque se eu morrer antes, a tua pensão vai ser reduzida a 50% do que eu recebo hoje. E isso tudo pesa no psique do policial, né, dos servidores da segurança pública, e você pode buscar aí. O índice de suicídio aumentou muito nos últimos anos, tudo em função dessa insegurança, né, desse ataque que o Estado vem fazendo a esses servidores que dedicam a sua vida, colocam a sua vida em risco, na maioria das vezes por pessoas que eles não sabem nem o nome, mas fazem isso com honra e com galhardia. Tá certo. E a Covid? O setor, os profissionais de segurança ficam expostos, porque você tem que estar na rua combatendo crime e tal. Então, os índices, eu não tenho esses dados, mas devem ser maiores. E vocês não teriam direito à antecipação da vacina pelo serviço que desempenham nas ruas? Nós insistimos muito no Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, então nós fomos colocados no grupo prioritário. Muitos estados já estão sendo vacinados. Alguns aí já estão praticamente vacinados todos os policiais. Mas isso começou esse mês passado. Nós temos um alto índice de morte por Covid de policiais civis, por quê? O crime não faz home office. O policial tem que estar na rua, tem que estar investigando, tem que estar, né, no trabalho dele normalmente, né, a exemplo do pessoal da saúde. Eles estão trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Os policiais civis e militares, rodoviários, todos os policiais da segurança, os agentes de segurança pública estão trabalhando. Chegou ao absurdo de colocar no cronograma de vacinação o resultado do nosso trabalho sendo vacinado, que são os presos. Então, eles queriam vacinar todos os presos antes dos próprios policiais penais que fazem a guarda desses presos. Então, é um absurdo. Eu não entendo a visão desse governo. Então, é um absurdo uma postura dessa. Graças a Deus, a gente conseguiu reverter em partes, mas ainda muitos policiais precisam ser vacinados para que continuem fazendo o serviço de proteção à população. Mas essa de querer vacinar preso em penitenciária antes dos próprios policiais penais, essa foi a pior que eu vi com relação à Covid e aos agentes de segurança. O Gutierrez, André Luiz Gutierrez, presidente da Cobrapoco, tem resistido na luta pelos direitos dos servidores públicos. Eu queria agradecer muito a sua resposta, as informações que você nos deu, dizer que nós estamos abertos, desejamos muita felicidade, vamos trabalhar junto na defesa dos direitos de serviço público do Estado brasileiro, né? E esperamos contar com você em próximas entrevistas, sempre que estamos abertos para a participação da categoria e também precisamos contar muito com as suas informações. Muito obrigado. Eu queria que você fizesse suas colocações finais.
Olha, Carlos, eu que agradeço a oportunidade. Infelizmente, o povo brasileiro não vem sendo informado das realidades. Existe muita alienação, infelizmente. Graças a Deus, muitos policiais que votaram nesse governo hoje já viram a luz, estão tomando posturas diferenciadas. E, nesse sentido, conte sempre comigo, com a Cobrapol e com as nossas federações e sindicatos para esses esclarecimentos, de maneira que traga luz aos fatos, que traga a verdade do que está acontecendo nessa questão, né, e de como o povo será atingido por ideias esdrúxulas que esse governo possa ter com relação à segurança pública. Conte sempre conosco. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Um abraço, bom dia a todos.